Olá, olá, sejam todos bem-vindos. Olá, vocês que estão mais distantes, olá, vocês que estão mais pertinho. Só vão entender quando assistir. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, hoje vocês estão vendo um formato um pouquinho diferente, né? Mas é porque a sala onde eu costumo fazer o nosso culto semanal, ela tá sendo mexida, tá um pouco interditada. E para não correr o risco da gente ser atrapalhado, né? Eu coloquei a gente aqui nessa sala diferente com fundo e mostrando o filme de Kardec, né? Não sei se vocês têm conhecimento, mas para quem nunca assistiu, é o filme deste livro aqui que conta como que começou a doutrina espírita. Mas não presta atenção no filme, não. Presta atenção em mim. Brincadeira, gente. De vez em quando dá uma olhadinha aí para ver se inspira vocês, tá bom? Eu entrei uns 2 minutinhos mais cedo para poder estar explicando para vocês o motivo que a gente está aqui. Mas a gente já vai começar, tá? Vamos fazer a nossa prece? Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, na certeza de que este momento é de paz, de conhecimento, de elevação consciencial, de união e fraternidade. Que possamos sempre vencer, Mestre, as nossas dificuldades, os imprevistos, que possamos ter fé e perseverança em nossos objetivos, que a sua luz e a sua paz possam invadir todos os nossos corações e enchê-los de amor, de equilíbrio, solidariedade e compaixão. Perdão por sermos às vezes tão imaturos, tão infantis, e que a sua luz e a sua paz se desprenda sempre e preencha o coração dos nossos irmãos aqui na terra. Graças te damos mais uma vez e que dê por iniciado o nosso culto no lar de hoje. E que assim seja. Que assim seja. Vamos lá então, pessoal. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho. Hoje eu vou sem óculos mesmo, né? É a correria e o imprevisto. Vamos lá então. O Evangelho segundo o Espiritismo, instruções dos Espíritos, fora da caridade não há salvação. Nós já estudamos. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. E hoje nós vamos estudar fora da caridade não há salvação, instruções dos Espíritos. Vamos lá. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque a sombra desce estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Essa divina é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida. E brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós, os benditos do meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Ixi, já? Não, peraí. Passei 2 páginas. Ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que dando-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com um tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender-lhe o sentimento profundo e as consequências e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem, porque não basta uma virtude negativa. É preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu
pudesseis gozar da luz do Espiritismo, não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque vos ajudando a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhor cristãos. Fazei, pois, que em vós vendo, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertence. Paulo, Apóstolo, Paris, 1860. Bom, e aqui é o formato do verdadeiro cristão, né, gente? Porque o cristão, ele não vê lugar, ele não vê distância, ele não vê tamanho, ele não vê dificuldade, ele vê a necessidade da caridade. Então, essa leitura de hoje vem só mostrar que a gente não precisa estar na igreja, a gente não precisa estar num templo, a gente não precisa fazer muita cerimônia para poder fazer caridade, não. Basta fazer. O fato de fazer é bom. O fato de simplesmente não fazer, alguém vai chegar e vai fazer. Já é ruim. Nossa, eu fui uma pessoa má só porque eu não fui fazer? Foi sim. Você percebeu a necessidade de um irmão e não teve compaixão com a dor dele. A sua preguiça, a sua má vontade, a sua indiferença conta muito mais do que se você simplesmente tivesse chegado e auxiliado. Né? Então, sim, eu não fiz nada, é o mal. E eu fiz só um pouquinho, massa, já tentou fazer o bem. Beleza? Então, o mal é simplesmente a ausência do bem. Aquela questão de falar, eu não fiz nada para ninguém, eu posso não ter feito caridade, mas nunca roubei, nunca matei, não interessa. Não fez o bem, rodou do mesmo jeito. O mal, aliás, é simplesmente a ausência do bem. Pequenininha essa leitura de hoje, né? Na semana que vem a gente vai entrar no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E nessa leitura nós vamos ler salvação dos ricos, guardar-se na avareza, Jesus na casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos lamentos, utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria, desigualdade das riquezas, instruções dos espíritos, a verdadeira propriedade, emprego da fortuna, desprendimento dos bens terrestres e transmissão da fortuna. É o que a gente vai estar estudando, então, a partir da semana que vem, no capítulo 16 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Ok? Passando para o próximo. Aqui, né? E no Evangelho, no livro dos Espíritos, deixa eu pôr minha caneta aqui que eu estava estudando. Nós paramos em politeísmo, na questão de número 667. Então, a gente começa aqui na 668 e depois entraremos em sacrifícios. A questão de número 68, ela é um pouco comprida, tá? Então, vamos lá. Questão de número 668. Os fenômenos espíritas, tendo se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não fizeram crer na pluralidade dos deuses? E os espíritos responderam: sem dúvida, porque os homens, chamando Deus tudo o que era sobre-humano, os espíritos eram deuses para eles, e é por isso que quando um homem se distinguia entre todos os outros por suas ações, seu gênio ou por um poder oculto, incompreendido pelo vulgo, faziam-no um deus e se lhe rendia um culto depois de sua morte. Aí continuando, tá? Uma explicaçãozinha. A palavra Deus, entre os antigos, tinha uma acepção muito extensa. Não era como em nossos dias uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica dada a todo ser colocado fora das condições de humanidade. Ora, as manifestações espíritas, revelando-lhes a existência de seres incorpóreos, agindo como potências da natureza, eles os chamaram deuses, como nós os chamamos espíritos.
é uma simples questão de palavras, com a diferença de que a sua ignorância mantida de propósito por aqueles que nisso tinham interesse, eles lhes elevaram templos e altares muito lucrativos, em perfeitas e despojadas do seu envoltório terrestre. Se estuda os diversos atributos das divindades pagãs, reconhecem-se, sem dificuldade, todos os atributos dos nossos espíritos, em todos os graus da escala espírita. Seu estado físico dos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e o papel que eles desempenham nas coisas da Terra. Deixa eu só descolar as tripas aqui, peraí. O cristianismo, vindo declarar o mundo com sua luz divina, não podia distribuir uma coisa que está na natureza, mas orientou a adoração para aquele a quem ela cabia. Quanto aos espíritos, sua lembrança está perpetuada sob diversos nomes, segundo os povos e suas manifestações, que não cessaram jamais. Foram diversamente interpretadas e frequentemente exploradas sob o domínio do mistério. Enquanto que a religião aí viu fenômenos miraculosos, os incrédulos viram embustes. Hoje, graças a estudos mais sérios, feitos com mais luz e espiritismo, liberto de ideias supersticiosas que os obscurecem através dos séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. Então, o que eles estão escrevendo? Que as religiões politeístas, né, as pessoas que acreditam em vários deuses, elas estavam erradas? Nossa, olha, tadinha, ela acredita em todo tipo de coisa e um monte de Deus, olha lá, nem conhece. Não, elas não estão erradas, não. A única coisa que acontece é a diferença das palavras, porque o que para eles antigamente eram os deuses, por que eles eram deuses? Porque às vezes tinha uma mediunidade mais ostensiva, às vezes tinha uma habilidade de inteligência mais avançada, às vezes tinha um poder de sedução e persuasão mais elevado que se destacava da grande maioria. Então eles já eram o quê? Denominados deuses. Então tudo que passava do comum, que não era normal, para eles eram deuses. Então não quer dizer que eles estavam errados. Quer dizer que eles tinham uma palavra diferente para aquele tipo de situação, né? Hoje nós já sabemos que Deus é o Criador, onipotente, onipresente, né? Supremamente perfeito. Então, hoje a gente já sabe que Deus é um só, até porque se tiver outro, onipotente, onipresente, soberanamente justo e bom, aí já não é Deus, porque são dois. Deus é único, ele é o único, por isso que ele é Deus, tá bom? Vamos ver se dá para entrar em sacrifício? Eu acho que dá, né? Tá, ela é um pouco extensa também, mas eu acho que dá. Vamos lá, sacrifícios. O uso de sacrifícios humanos remonta à mais alta antiguidade. Como o homem pôde ser levado a crer que semelhantes coisas pudessem ser agradáveis a Deus? Perguntou Allan Kardec para os espíritos, eles responderam. Primeiro, porque eles não compreendiam Deus como sendo a fonte da bondade. Entre os povos primitivos, a matéria vence sobre o espírito. Eles se abandonam aos instintos da brutalidade e é por isso que são geralmente cruéis, porque o senso moral não está ainda desenvolvido entre eles. Depois, os homens primitivos deviam crer naturalmente que uma criatura animada tinha muito mais valor aos olhos de Deus que um corpo material. Foi isso que os levou a imolar primeiro os animais e mais tarde os homens, visto que, segundo suas crenças falsas, eles pensavam que o valor do sacrifício estava em relação com a importância da vítima. Na vida material, tal como a praticais geralmente, se ofereceis um presente a alguém e escolheis sempre de um valor tanto maior quanto quereis testemunhar mais amizade e consideração à pessoa.
devia ocorrer o mesmo com os homens ignorantes em relação a Deus. E aí uma outra pergunta na mesma questão. Assim os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios dos homens? E os espíritos responderam: não há dúvida quanto a isso. Segundo essa explicação, os sacrifícios humanos não se originaram de um sentimento de crueldade? Perguntou de novo. Não, mas de uma ideia falsa de ser agradável a Deus. Vede Abraão. Depois os homens abusaram, imolando seus inimigos, mesmo seus inimigos particulares. De resto, Deus não exigiu jamais sacrifícios, não mais de animais que de... Deixa eu voltar aqui, desculpa, gente. Pronto. Ninguém me obedece, nem as folhas. Não. Não, mas de uma ideia falsa de ser agradável a Deus. Vede Abraão, depois os homens abusaram, imolando os seus inimigos, mesmo seus inimigos particulares. De resto, Deus não exigiu jamais sacrifícios, não mais de animais de que homens. Ele não pode ser honrado pela distribuição inútil de sua própria criatura. Ou seja, gente, Deus nunca pediu sacrifício nenhum para ninguém, né? A humanidade, tentando fazer com que Deus seja tão pequeno quanto ela, o que ela fez? Ela começou a ter esse tipo de ideia. Ah, não, se eu gosto de ganhar um carneiro quando eu tô triste, quando eu tô magoado, vou dar um carneiro para Deus, né? Porque ele não faz chover. A gente tá aqui na secura, já tem uma vida. Não, vamos lá, vamos fazer um sacrifício para Deus, que se a gente der um bode para ele, ele vai ficar feliz. Mal sabe o povo que foi ele que deu o bode para eles e que o pobre do bode não tem culpa nenhuma com a chuva. Então, olha o tanto que é importante a gente ter consciência, a gente ter estudo e diminuir o folclore, né, o misticismo. Ter ciência real do que a gente realmente vive, de quem nós somos, de onde nós viemos, de quem é Deus, porque os pobres dos bichinhos ainda pagam pela nossa ignorância. Imagina a quantidade de animal, de pessoas que não foram sacrificadas com essa ideia de que Deus está triste, por isso que ele não faz chover. Vamos dar uma mulher para ele, que ele vai ficar feliz. Aí vai lá e faz o sacrifício da pobre mulher. Não tem nada a ver com a história. Então, realmente, não existe a necessidade de um sacrifício. Qual sacrifício que eu vou fazer para agradar a Deus? Ajudar seu irmão. Trabalhar num projeto de inclusão social, né? Esse é o tipo de sacrifício. Ai, Tine, mas isso não é sacrifício, não. Às vezes é até bom, que ótimo que você tem essa consciência. Porque para muitas pessoas parar de desfilar por aí, pagando de gatinho, e nos bares, nos botecos, nas coisas, é um sacrifício enorme, quase que impossível. Mas existem pessoas aí mais abertas, né? Ou que sabe dividir o tempo também, né? A gente não precisa virar santo, como eu vivo falando. Não, você não tem que deixar de fazer as coisas que você quer, não. Só divide um pouquinho do seu tempo. Vamos lá, então? Tapa na cara semanal? Deixa eu ver meu tempo. Nossa, eu tô tão rapidinha, né? Mas não vou achar ruim não, gente. Tô na correria. Vamos de anuário. Minha semana tá tão agitada. Ei, gente, vocês prestem atenção, viu? No cotidiano de vocês. Tá tendo muito ataque espiritual, mas é muito. Assim, ó, de rodo. Pra quem não despertou, acho que nem vai perceber, né? Porque os espíritos passam reto. Falam isso aí, coitado. Dá trabalho, não, pode deixar aí. Do jeito que tá, ele mesmo se enterra. Agora, os que estão tentando acordar, os que estão tentando despertar, os que estão buscando se equilibrar, se harmonizar, se melhorar a sua moral, esses aí estão sofrendo realmente muitos ataques. Então, vamos melhorar a nossa oração e a nossa vigilância. Orar e vigiar mais do que nunca. Vamos lá, então? Chico Xavier e suas mensagens no Anuário Espírita. Aí atrás tá escuro, né? Mas vamos lá, só hoje. Ninguém mais viu. Leitura de número 41, Cornélio Pires. Pegava o novo médium Zico Panca. Ah, esse a gente já leu, eu acho. A caridade é a luz que nos domina. Quero servir, irmãos,
quero a doutrina. Quem quiser me procure em terra branca. Minha casa é meu centro. Não tem tranca. O bem nos guia, a fé nos ilumina. O trabalho do amor é paz divina. O trabalho de Deus ninguém me arranca. O povo acreditou e logo veio. Do brejal do praião de Val do Meio. Ele, durante um mês, serviu contente. Depois falou que a vida é desapego. Foi repousar no sítio do sossego e ninguém mais viu Zico pela frente. E que assim seja. Essa é a trilha de quem opta pela caridade, né? Começa a perceber que não tem muito o que fazer aqui, a não ser trabalhar a sua própria melhora íntima, sua reforma moral, sua reforma íntima e melhora moral, se assim perceber, e auxiliar aqueles que ainda não conseguiram encontrar este discernimento. A vida não é complicada, né? A gente só tem que dar espaço para que o tempo faça o trabalho dele e ter consciência da nossa atitude, dos nossos valores e da necessidade planetária, tá? É uma coisa que não existe na cabeça do ser humano, é a necessidade planetária. Ninguém vê, ninguém enxerga nada, vê só um palmo na frente do nariz. Ninguém percebe que se deixar de existir a abelha, eu acho isso o máximo, né? O povo não gosta de abelha, mata as abelhas tudo e tal, e envenena e joga agrotóxico nas plantas. Deixa acabar as abelhas. Deixa só esse insetinho que vocês morrem de nojo pra vocês verem o tempo que nós dura nesse planeta. Eu acho lindo a cadeia de vida do nosso planeta e a fragilidade que ela tem, porque se a gente não se manter equilibrado, todo mundo vai cair. Isso é um cálculo matemático perfeito divino, né? Porque quando não se valoriza o que tem, nada mais justo que deixar de ter, né? Vamos lá então fechar os nossos olhos? Elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo mais uma vez este momento de encontro, mesmo cheios de turbulências e atropelos, este momento de oração, de reflexão, de elevação de sentimentos e pensamentos, este momento de colocar a mão na consciência e analisar os nossos valores, os nossos comportamentos e decidir se temos mesmo a fé da vida pós-túmulo, para que não possamos perder tempo, que possamos agir de acordo com as nossas verdades, com os nossos conceitos, com as nossas ideias, mas que possamos ser de fato verdadeiros para conosco mesmo, porque é a única coisa que importa. Que Deus esteja no caminho de todos, que Ele fluidifique as águas, transformando-as em remédio, atingindo o coração de todo serzinho deste planeta, na certeza de que nosso único caminho é o equilíbrio, é o amor, é a ação conjunta e mútua, o respeito e o amor, a compaixão para com o próximo. Graças te damos mais uma vez, Mestre, que a sua luz esteja sempre conosco e que assim seja. Que assim seja. Olá, seja bem-vindo. Vamos lá? Estudar este aqui. Nós estamos quase no fim, sob o signo de Aquários. Gente, confesso que ainda não sei qual. Tenho algumas sugestões, mas ainda não decidi qual livro nós estamos estudando. Mas existe também a possibilidade da gente não estudar, de eu continuar no tempo, né? Nesse espaço de tempo que a gente tem toda semana, apenas no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, aumentando um pouco mais o tempo de estudo dos dois. Por que, Tiane, você está fazendo isso? Primeiro porque eu já estou realizando esse trabalho de forma diferente, ou seja, as pessoas que querem ter acesso, que conhecem, né? A gente já encaminha para um lugar onde elas possam ter essa assistência. Que assistência, Tiene? Assistência de estar estudando sobre o seu autoconhecimento. E eu acreditava que esse trabalho que eu comecei aqui com vocês fossem durar 1 a 2 anos para eu estar terminando. E não, a gente já está chegando aí em 5 anos de trabalho. Então, eu não quero estender mais que isso, né? Eu quero diminuir os dias e aumentar o tempo em que a gente estuda, porque o mais importante é o estudo do Evangelho e do Livro dos Espíritos. E quem tem interesse de aprofundar os seus estudos,
né? Eu sei que vai chegar mais pessoas, mas hoje a gente já tem um local adequado, com estudos completos, né? Filiado pela FEB, Federação Espírita Brasileira, que vai estar formando, orientando e dando oportunidades para vocês trabalharem assim como eu estou fazendo, como meu pai está fazendo, como várias pessoas estão fazendo. Então, para não ficar só nesse mundo tela, né? Porque a gente está muito acomodado. A gente acredita que, não, eu tô vendo aqui, tá bom. Não, não tá. Você tem que ver, você tem que sentir, você tem que pegar, você tem que estar presente, você tem que vivenciar, conhecer as pessoas do meio que você optou em estudar e vivenciar. E este canal meu, ele é apenas o primeiro contato para que você veja como é, para que você perca o seu receio, o medo. Quantas pessoas se aproximaram de mim depois que eu comecei a fazer esse trabalho, me falando que nem sabia que a doutrina espírita falava de Jesus. Né? Então, foi por isso, um dos motivos, claro que não foi só por isso, mas um dos motivos, né, para a gente estar tendo esse contato via internet, multimídia, é para que as pessoas compreendam que o fato da gente conversar com pessoas que já desencarnaram não faz com que a gente seja bicho agressivo, violento, assassino, doido, macumbeiro. Né? Então, acho que a ignorância dessa parte a gente já conseguiu quebrar. E quem tiver a necessidade de dar continuidade a esse estudo, tem N lugares em Goiânia e tem também um lugar que a gente pode estar auxiliando para estar trabalhando de fato, né? Uma vez que a gente já sabe como que funciona o trabalho e uma vez que a gente já sabe que fora da caridade não há salvação, uma vez que a gente já sabe que o simples fato de você não fazer o bem já é o mal, a gente já tem também um lugar disponível para você estar fazendo esse exercício de forma física, né? Perto, próximo, estudando, indo nas caravanas e fazendo caridade, participando das palestras. Então, eu quero mesmo findar esse estudo, vou deixar por enquanto, a minha ideia primordial é essa, pode mudar, tá? Porque muitas vezes a gente recebe conselho e fala, tia, não é bem isso que você quer, não, é assim, assim. A gente tem que seguir, porque acima de nós é a espiritualidade, então não tem o que falar. Mas, por enquanto, a minha ideia é essa, tá bom? Então, vamos lá, continuando o nosso estudo. Nós estamos no último capítulo, capítulo 16, Saint-Germain, o regente da era de Aquários. E continuando aqui. Deixa eu descolar minhas tripas. Então, só recordando um pouquinho, o Roger estava conversando com o mentor dele, né, o Hermes, e estava assim um pouco receoso, porque ele sabia que o trabalho dele estava acabando, né, e ele vai sentir muita falta dos amigos e tal, e o Hermes falando para ele que não, esse era só o primeiro trabalho, quem dera se a humanidade despertasse com apenas um livro, né, e que vários trabalhos ainda viriam para ser realizados junto com ele e as equipes dele, Gaidin, Cristal, né, e assim sucessivamente. Então, continuando. Deixa eu voltar só um parágrafo. Eu sorri empolgado e disse, que bom, estou plenamente a teu dispor. Hermes respirou profundamente a atmosfera da cidade luz, saturada de energias positivas que chegam até mesmo a nutrir-nos e disse, antes de partirmos para a festa e encontrarmos nossos amigos, iremos tecer algumas conclusões finais. Esperamos que os encarnados, ao lerem este trabalho, sejam revigorados na busca da esperança e do amor, que através do esclarecimento e do desabrochar dos sentimentos, entendam que a vida nos reserva extraordinárias alegrias e que todos somos convidados a desfrutar deste banho de luz que a misericórdia divina estende aos meus filhos. Inegavelmente, não há solo por mais árido que tratado, não permita o brotar de plantas e flores. Todos somos o terreno a ser arado pela semente que o Cristo semeou há 2000 anos passados. É o momento de regarmos os nossos corações com a água do amor e da paz, esquecendo-nos de nós mesmos para que o bem geral floresça. Vamos retirar as pedras da intolerância, do egoísmo e do ódio, para que possamos crescer e nos tornarmos flores no jardim do Senhor. Assim procedendo, faremos parte do banquete celestial que será a nova era, a era de Aquários.
Ou seja, só ficará no planeta as pessoas que conseguiram, mesmo que de uma forma mínima, atingir a consciência da necessidade da harmonia coletiva. Ou seja, aquela pessoa que nunca matou, nunca roubou, nunca fez não sei o quê, nunca fez não sei o quê, mas não tá nem aí pro outro, rodou também. Tá? Eu sou quietinha, eu estudo, eu nem vou pra festa, mas eu passo ali pelo povo na rua passando fome, lá em casa tá estragando comida, jogo fora, mas não dou. Rodou também. Tá? Então, este novo período, a era de Aquários, só fica quem tem consciência coletiva. Quem não tem consciência coletiva não vai ficar. É joio. Rodou, vai embora do planeta, vai ser exilado, vai começar tudo de novo. A vida natural, a vida atual da Terra é constituída de misérias que geram o sofrimento. O sofrimento é causado pelos caprichos da alma e por seus desejos infantis insatisfeitos. O apego e o interesse exclusivista geram os karmas. Aquele que isso compreende se liberta da dor, porque imprime novo rumo à sua vida. O homem que direciona a sua vida para a meditação em torno das aspirações elevadas do ser, floresce como a mais bela flor, pois encontrou o alimento divino no seio da terra, que é o Cristo. Jesus nos disse: Eu sou o tronco e vós os ramos. Todos os ramos que não derem frutos, o meu Pai os arrancará. Em compreensão, aqueles que trouxerem frutos, o Pai os limpará, para que multipliquem as suas riquezas. Devemos sintonizar definitivamente com Cristo para que nós sejamos fortes e felizes, porque afastados dele e de sua mensagem, os ramos que somos nós morreremos. Perderemos a luz crística que nos faz crescer e servirmos felizes. É inadiável que o homem comprometa-se definitivamente com o autodescobrimento para ser feliz. O encarnado, alienado de sua missão e expiação na terra, não identifica seus defeitos e qualidades. Ele não sabe como crescer, porque abandonou a busca de si mesmo. Meditai, irmãos. Essa é a chave para a ascensão espiritual. Sede sinceros consigo mesmo. Se os espíritos que estagiam no mundo material refletissem e dialogassem com amor no coração, as brigas, as desavenças familiares, profissionais e ideológicas seriam resolvidas através do bom senso e do amor, libertando o homem moderno do caos em que vive. Libertaria das trevas para a luz. Cada um deve tomar para si a incumbência de pescar em seu íntimo suas imperfeições de forma consciente para que o mundo, através da melhoria individual, transforme-se em um reino de luz. As mudanças sempre devem ocorrer de dentro para fora e não vice-versa. Como pleitear um mundo melhor, um país melhor, se nós, partes integrantes do todo, somos iguais, quem criticamos? Muitos se acham no direito de reclamar, mas poucos acreditam possuir o dever divino de contribuir para um mundo melhor. Esta, já longa infância psicológica da humanidade, em muito atrasou o avanço da Terra. Como crianças, os homens habituados a ter suas necessidades e caprichos resolvidos imaturamente passam longos séculos cultivando sentimentos e atos contrários à personalidade angélica. Este comportamento infantil dos teimosos alunos da Escola da Terra atrasou o progresso e o avanço do grupo espiritual do nosso planeta. É, portanto, necessário que agora ocorra o grande exílio para impulsionar terminantemente a Terra para um novo estágio de crescimento espiritual. Os homens que não encontraram a luz em todas as eras equivocaram-se por não compreender a senha mágica ensinada pelos grandes instrutores que desceram à Terra. A lei áurea: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Vamos mais um pouquinho?
os séculos passam e os mesmos espíritos retornam à matéria, com outra roupagem, para cometer o mesmo erro de pensar somente em si. O homem compete para vencer em todas as situações, mas, em geral, as vitórias que obtém na vida material ocasionam grandes derrotas na luta para alcançar o céu. Competir não é negativo, desde que tenha por objetivo progredir e não vencer os outros. Devemos vencer as nossas imperfeições, desenvolvendo as infinitas capacidades latentes em nosso espírito imortal. Eis a grande competição. Competir, todavia, para derrubar os demais concorrentes é uma atitude sintonizada com as trevas e nos colocará à esquerda do Cristo. Que os homens encarnados na terra despertem antes que retornem para um mundo maior, que ao regressar à pátria espiritual, eles possam olhar para a sua mão e para a sua testa e não encontrarem a marca dos exilados gravadas a fogo em seus espíritos, identificando o inevitável exílio que lhes atrasará ainda mais a conquista da felicidade e da paz tão almejada por todos. E aí a gente para aqui para a gente poder comentar sobre isso. Oi, seja bem-vinda! Seja bem-vinda. O que acontece, gente? Não dá mais tempo, tá? Igual a gente gostava muito de brincar, eu fazia muito essa piadinha quando eu era mais nova. Ah, não! Na próxima encarnação a gente resolve. Ah, não, deixa assim. Na próxima vida eu vejo. Ah, não. Não tem mais próxima vida. Acabou. O tempo acabou. Por que, Tina, acabou? Por causa dessa gracinha, né? De não, na próxima vida eu conserto, na próxima. E tem gente, tem espíritos que tem mais de 1000 anos nascendo e renascendo, cometendo o mesmo erro. Até a paciência de Deus tem limite. E isso, como disse aqui no livro, atrasou imensuravelmente o progresso do nosso planeta. O planeta ele não consegue mais caminhar em direção ao progresso energético, que ele está aumentando a sua frequência. Por quê? Porque os espíritos decidiram estacionar. Eles sabem que morre, nasce, e fica morrendo e nascendo sem parar e cometendo os mesmos erros. E o exílio veio justamente para isso. A separação do joio do trigo, o grande despertar, você chama do jeito que você preferir, veio exatamente para isso. Para tirar essa galerinha que acha que vai ficar nascendo e morrendo e fazendo a mesma coisa, nascendo e morrendo, e levar para um planeta que vai começar do zero, da bactéria, do homem das cavernas, dos dinossauros. Não vai ter internet, não vai ter roupinha bonitinha, não vai ter carro chique importado para você desfilar, não vai ter casa em condomínio para você poder falar que mora lá dentro. Vai começar do zero. E os espíritos que optaram em falar, não, peraí, eu não quero mais nascer e cometer o mesmo erro. Eu fiz isso na encarnação passada, retrasada, tetrasada, não vou fazer de novo. Eu quero mudar. Ah, mas para mudar você vai ter que passar um aperto. Não dá nada, a gente passa o aperto. Esses sim vão ser os verdadeiros herdeiros da Terra. É por isso que eu falei pra galera que fica falando, ah, eu não quero nascer não, nunca mais eu vou reencarnar. Cara, boba eu sei. Porque quem vai perder é você, não tem como. Você vai voltar então lá pro exílio. Porque para pensar desse jeito, vai ser exilado mesmo. Como que não tem jeito de reencarnar? Você acha que você é perfeito? Já acendeu. Agora eu sou um espírito ascenso, não vou mais reencarnar. Então não tem nem consciência do que é um espírito ascenso. Entra na internet, faz uma pesquisa, se compara com a descrição e se responde. Você é um espírito ascenso? Me ajuda, né? Então, se você não é um espírito ascenso, eu tenho certeza absoluta que não é, você tem que nascer de novo. E reza, pede a Deus, implora para que você nasça de novo no planeta Terra. Porque se não for aqui, você vai nascer num planeta muito mais inferior, porque o superior não te cabe, você não tem qualidade para isso. Tá? Então vamos repensar, não tem mais tempo, o tempo acabou, o planeta tá aí escancarado, mostrando para todo mundo fala, como é que é mudança climática? Sim, é demais, mudança climática causada por nós e cocriação mental de espírito que não tem consciência de nada e sai por aí cocriando em massa esse tanto de tragédia que está acontecendo no nosso planeta e vai continuar acontecendo e vai piorar muito mais, beleza? Vamos pensar nisso? Vamos colocar a mão na consciência e ver qual está sendo o nosso comportamento?
Será que eu mereço ser um herdeiro da terra? Eu não preciso seguir o espiritismo, não. Tô querendo ninguém fica me seguindo e vai pro espiritismo e seja como eu. Não. Ache o seu caminho. Que seja lá com os hindus, que seja no evangelho, que seja no católico, mas ache o seu caminho. Isso não é que você está atrasado, você já perdeu o ônibus, perdeu o voo, ele já foi. Você tinha que ter feito isso antes, mas se você correr atrás, vai saber se lá na frente você não consegue aí trocar uma ideia com alguém superior a senso, de fato, né? E te permite uma outra oportunidade. Eu acho bem difícil, não existe barganha, mas não custa nada, né? Você também não sabe como que foi sua vida anterior, vai que você tem crédito, começou a errar só agora. Então vamos correr atrás, vamos fazer por onde e sempre lembrando que o mal é simplesmente a ausência do bem. Eu fazer nada, já estou fazendo muito mal para muita gente. Eu achar que o próximo que passar vai fazer é estar colocando a responsabilidade que é minha no colo de pessoas que muitas vezes eu não conheço. Isso é fraqueza e covardia de pessoas que não têm uma mente mais evoluída. Beleza? Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada pela presença de vocês aqui de trás. Muito obrigada pela presença de vocês aqui da frente. Gratidão a todos vocês que me assistem. Muito obrigada por ter ficado comigo até agora. Vanilde, sua linda! Um beijo, meu amor. Eu tô longe sem óculos, amiga. Só agora que eu consegui ver. Um beijo no seu coração. Até mais tarde, né? Que hoje a gente vai se ver. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final. Gente, vamos correr atrás do tempo perdido? Dá tempo. Dá tempo. Corre atrás de quem precisa. Ah, eu não tenho religião, não quero mexer com religião. Beleza. Então monta um grupo que trabalha com inclusão social, vai distribuir uma marmita, vai levar uns palhaços para o Hospital do Câncer, vai fazer um show para pessoas que vivem em situação de rua, né? Então vai fazer qualquer coisa. Ah, meu talento é esse. Então usa seu talento para o bem, mas usa, por favor. Tá bom? Mais uma vez, um beijo no coração de vocês. Até semana que vem. Espero que lá na nossa salinha mesmo. E assiste o filme, viu, gente? Muito bom o filme de Allan Kardec para vocês entenderem como que começou a doutrina espírita. Um beijo no coração. Tchau, tchau, gente. Obrigada.